Então, muito boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer reunir aqui não só os sócios, mas também interessados neste tema do Monkeypox. A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde tem esta vontade sempre de dar informação rigorosa, acessível e credível, mas isso só pode ser feito com os especialistas. Hoje reunimos aqui um conjunto de especialistas dentro da área, peritos nas várias áreas, e queria agradecer a cada um deles, nomeadamente ao Dr. Gustavo Tato Borges, ao Dr. Rui Nogueira, ao Dr. Tiago Cardoso, ao Dr. Ricardo Fernandes e ao Dr. Vítor Cabral. A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde tem esta preocupação desta cidadania em relação aos temas emergentes. Como sabem, o monkeypox foi tornado uma emergência de saúde pública no dia 14 de agosto e hoje, dia 20 de agosto, estamos a reunir aqui um conjunto de peritos para, de facto, falarmos um pouco sobre este tema. Eu passaria então a fazer uma breve e sucinta apresentação de cada um dos intervenientes e de cada um dos peritos. O Dr. Gustavo Tato Borges é mestre em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, é médico especialista de saúde pública desde 2015, é assistente graduado de saúde pública e coordenador da USP de Gondomar, é presidente da direção da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, ex-presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da luta contra a pandemia por Covid no Governo Regional dos Açores. Muito obrigado, Gustavo, pela sua presença e ter aceito imediatamente este convite. Dr. Rui Nogueira é médico de Medicina Geral e Familiar, é presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, tem uma grande carreira, não só como médico de Medicina Geral e Familiar, mas também como membro de organizações associativas, foi ex-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, tem uma grande intervenção comunitária e autárquica também, e agradeço ao Dr. Rui Nogueira a sua presença aqui também para este tema. O Dr. Tiago Cardoso tem também um percurso comprido na área das relações internacionais, na área do asilo, com especialização em asilo, em refugiados, nas políticas migratórias e de proteção internacional. É também jurista e agradeço também a sua presença e também o facto de várias vezes quando solicitamos a sua perícia e a sua especialidade. O Dr. Ricardo Fernandes também é o diretor executivo do GAT, uma organização dedicada a apoiar as pessoas de comunidades mais vulneráveis com VIH e SIDA, bem como outras com infecções. É subejamente conhecida a sua atividade dentro desta área, dentro do GAT, que este serviço, que presta serviços de saúde sexual e redução de danos, que são liderados por pares, a par das ações de sensibilização. O Ricardo Fernandes teve uma carreira de ativista bem conhecida na área da saúde, licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras, trabalhou em várias organizações não governamentais, em VIH, há mais de 20 anos, principalmente na coordenação de projetos e serviços. Foi também presidente da European AIDS Treatment Group e co-organizador de várias conferências e co-autor de vários estudos. Muito obrigado, Dr. Ricardo Fernandes, também pela sua presença e também por sempre que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde necessita também da perícia da sua área, também estar sempre presente connosco. Dr. Vítor Cabral Veríssimo é médico especialista em saúde pública. Desde 2022, membro da equipa de gestão e resposta ao surto de monkeypox estabelecido pela DGS. Atualmente exerce funções na Direção de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde e é também um ponto focal nacional para o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças para o VIH, hepatites e infecções sexualmente transmissíveis. Colabora também desde 2020 com o Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, dentro da área da saúde pública. Também tem várias comunicações, publicações e pósteres, tem vários artigos de opinião, principalmente na área da prevenção e controle de doenças.
E por isso, muito obrigada, Dr. Vítor Cabral Veríssimo, também pela sua presença. Vamos então começar a debater de uma forma organizada este tema, esta questão da emergência pública, e começava então, naturalmente, pelo Dr. Gustavo Tato Borges, Presidente da Direção da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, para que nos ajude a compreender, de facto, que tipo de doença é esta, que sintomas é que existem e também como é que se processa esta transmissão e se faz a prevenção. Obrigada, Dr. Gustavo, o palco é seu. Muito obrigado, Sra. Isabela, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite para este encontro, porque me parece que é um tema bastante importante, tendo em conta as novidades que vamos tendo, e ter este conjunto, este painel de peritos, a quem também cumprimento, que estão aqui connosco, vai com certeza enriquecer muito a nossa conversa e podemos crescer no conhecimento e na forma como lidar com esta doença. Dizer que a Mpox, conhecida anteriormente como a Monkeypox, varíola dos macacos, é uma doença já conhecida há vários anos, é uma zoonose, é uma doença que normalmente ocorre nos animais, mas que por ter saltado a barreira das espécies e se ter adaptado àquilo que é o organismo humano, passou a ser uma doença transmissível entre as pessoas, entre os seres humanos, e que já foi diagnosticada na década de 70, exatamente nesta zona centro-africana, que agora se chama a República Democrática do Congo, com uma transmissibilidade forte e uma gravidade forte naquela que era a sua forma original, agora chamada de Clade 1. No ano passado e há 2 anos tivemos um surto associado a contacto maioritariamente sexual, mas acima de tudo um contacto próximo, íntimo, físico, associada a uma diferente estirpe da Mpox, que era a Clade 2, mais benigna, com menos sintomatologia forte, com erupções cutâneas mais contidas naquilo que era o espaço corporal e que motivou todo um trabalho de identificação de contactos de risco, de vacinação, quer pré-exposição, quer pós-exposição, e que ainda hoje vamos monitorizando e tendo contacto. Desde o início deste ano, observou-se um crescimento muito grande no número de casos, cerca de 160% de mais novos casos, crescimento de novos casos, com uma mortalidade apenas na região da República Democrática do Congo superior àquela que tinha sido identificada em todo o mundo no ano anterior, algo que motivou uma atenção e um estudo mais concreto. E verificou-se que agora, em 2024, foi identificada uma mutação deste vírus associada à estirpe original, à Clade 1, que agora se chama Clade 1B, esta nova variante, e que de facto se transmite pelo contacto próximo pessoa a pessoa, que não tem nenhuma ligação especial, por exemplo, com o contacto sexual. É mesmo contacto físico, pele com pele, em qualquer circunstância, que pode ser transmissível, que tem, de facto, uma sintomatologia mais intensa e mais forte, com maior gravidade, não havendo aquelas erupções mais restritas à área, mas depois o doutor Rui poderá complementar melhor isto que eu estou aqui a dizer. Obviamente que isto transmite-se de pessoa a pessoa com facilidade. Para ter uma ideia, foram identificados muitos casos em crianças, exatamente nesta região, porque elas brincavam no recreio e tinham contacto físico umas com as outras e transmitia-se, e isso levou também a um estudo bastante importante. De referir que a mortalidade para a Clade 1 e Clade 1B é superior à Clade 2, e portanto estamos a falar de uma mortalidade entre 3% a 10%, os números ainda não estão totalmente definidos, porque ainda estamos também a estudar cada vez mais o caso, mas mostra uma mortalidade superior àquilo que motivou o surto dos últimos 2 anos. A maior parte das pessoas também vai recuperando desta doença sem qualquer necessidade de tratamento, mas pode haver tratamento dirigido para os sintomas, mas acima de tudo aquilo que procuramos fazer para prevenir esta transmissibilidade é vacinar as pessoas que estão em redor e que tiveram contacto com estes casos, e é naquelas pessoas que lidam de forma muito próxima, e estamos aqui maioritariamente a falar de profissionais de saúde ou outras entidades que possam ainda vir a ser definidas, porque ainda não estão todos definidos os grupos de risco, para esta nova variante, poder fazer uma vacinação profilática preventiva para minimizar a possibilidade de mais tarde contactar com alguém e vir a ter a doença. Que medidas nós podemos fazer para nos prevenir? Pois, obviamente, evitar o contacto próximo físico
com quem está doente, com as suas secreções, porque também a transmissão das gotículas respiratórias, da saliva, da urina, do próprio suor, podem ser fontes de transmissão, então temos que ter cuidado com isto. A questão da higiene, lavagem das mãos, a desinfecção dos espaços físicos onde as pessoas permanecem, continua algo extremamente importante e, obviamente, se nós somos doentes com alguma imunossupressão, pois então precavemos ainda mais, a utilização de uma máscara respiratória pode também minimizar este contacto e, obviamente, até o caso estar completamente curado, e essa cura passa pela restituição da pele à sua integridade original, sem qualquer erupção, sem qualquer crosta, então até essa altura não ter contacto físico com ninguém que tenha com esta doença. E, portanto, este contacto, esta gestão do isolamento e do distanciamento físico que vamos tendo, irá, obviamente, também ajudar a minimizar o impacto desta doença da comunidade. E depois há outra parte que não depende de nós, cidadãos, e depende do sistema de saúde, que é montar uma rede de vigilância que rapidamente detecte estes casos que sejam suspeitos, os isole, vacine quem está à sua volta, para assim podermos conter o mais depressa possível e com o menos impacto possível na população o alastramento desta doença, porque, e já foi dito quer pelo ECDC e quer pela OMS, não existe nenhum país no mundo que possa dizer que não vai receber esta doença. Vamos todos diagnosticá-la mais cedo ou mais tarde e, portanto, temos que estar preparados para o fazer. E assim, para já nesta fase, deixaria e ficaria por aqui. Parece muito esclarecedor, de facto, apesar de a OMS não querer nenhum alarmismo, mas de facto aqui a transmissão parece-me bastante mais gravosa e bastante mais diversificada. Se Sim, calhar, parece que é mais fácil, de facto. sim, e então perguntar ao Dr. Rui Nogueira estas questões das preocupações clínicas, como médico de medicina geral e familiar, como clínico, que preocupações devemos ter? Que preocupações clínicas devemos ter? Que prevenção? Qual é a sua opinião em relação a isto, Dr. Rui Nogueira? Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar todos os colegas que estão aqui neste painel, mas cumprimentar todos aqueles que nos acompanham e todos aqueles que depois possam ver esta gravação mais tarde. Na verdade, também felicitar a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde pela iniciativa, uma vez que, tanto quanto sei, ou sabemos, este será o primeiro debate assim neste figurino, ou outro, porque acho que não houve nenhum outro debate assim como estamos aqui a fazer. É verdade que esta também é uma novidade, enfim, apesar de não ser um vírus novo, mas é novidade pelas suas particularidades e pela, enfim, atualidade do vírus. Os vírus têm esta capacidade, vão-se atualizando, digamos assim, vão tentando vencer a nossa capacidade de lutar contra eles. No fundo, nós vencemos estas guerras, mas enquanto não vencemos, vai havendo alguns feridos e se calhar alguns mortos, mas vamos vencendo, ou seja, vamos adaptando o nosso sistema de defesa. Eu estou a falar assim, presumo que há muitas pessoas que nos estão a acompanhar que, não sendo profissionais de saúde ou não sendo, nomeadamente médicos, podem não estar familiarizados com a linguagem, com a nossa linguagem mais hermética. E por isso, perdoem-me estar a falar assim, em sistema de defesa e não em sistema imunitário, mas tentando sair desta linguagem hermética que nós próprios temos e às vezes nos escapamos e deixamos de sair. Mas para focar este aspecto que é essencial, é que há uma novidade porque este vírus, enfim, como os vírus normalmente fazem, vai-se atualizando e vai tentando sobreviver, tentando superar o nosso sistema de defesa. Por outro lado, repare-se bem, temos esta novidade também em si mesmo, que é a transmissão ser mais fácil agora do que antes por este mesmo vírus. Enquanto antes era um vírus com transmissão sexual, e nomeadamente entre homens com sexo ou grupos de sexo, portanto, muito focado à volta dos trabalhadores de sexo e de homens que tinham sexo com homens, hoje
é uma transmissão de pele com pele. Ora, pele com pele é facílimo os nossos contactos e é facílimo nas superfícies em que tocamos. Isso, com certeza, vai mobilizar-nos muito mais do que antes, enfim, em que havia uma transmissão muito restrita, uma população muito restrita. Pois bem, tendo em conta estas novidades, e a outra grande circunstância que temos sempre que pôr quando temos um vírus novo ou uma atualização do vírus é que temos que ser muito honestos e, enfim, humildes. É que sabemos sempre muito menos do que aquilo que pensamos que sabemos. E quando há um vírus novo, enfim, e atualizado, como é o caso, estamos a aprender a cada dia que passa. E, portanto, há necessariamente muitos aspectos que nós desconhecemos. Primeira questão importantíssima para nós médicos e para nós, enfim, que fazemos clínica diariamente, que nos confrontamos com situações destas. Este quadro clínico, digamos, os sintomas que as pessoas apresentam são, do modo geral, iguais a qualquer outra virose, enfim, respiratória ou não respiratória. São febre, dor no corpo, enfim, início súbito, ou seja, obriga-nos a fazer pensar, a termos que pensar que há um vírus em circulação, que ainda não está em Portugal, nesta nova variante, tanto quanto se sabe, e não sabemos se sabemos tudo, mas vai aparecer, porque ele já está a espalhar-se pelo mundo. E, portanto, sendo de fácil contágio, sendo agressivo como está a ser, e essa já é um conhecimento que temos, naturalmente que vamos ter este vírus algures por aí, mais tarde ou mais cedo, e, portanto, temos que estar preparados para desencadear os mecanismos suficientes para a sua contenção. Porque não temos tratamento. Parece bem, é um grande problema, não temos tratamento. Nem pensemos que há vacina disponível tão cedo para todas as pessoas, fazer uma vacinação maciça. Nem pensar, não está indicado, nem há disponibilidade, nem há vacina disponível. Enfim, e se calhar a vacina que temos de 2022 nem será, talvez, suficiente para esta nova variante. Mas, seja como for, eu julgo que é necessário mobilizarmos a comunidade para a vida com este vírus. Nós temos que saber sobreviver, temos que saber lidar com esta realidade. Há um vírus em circulação, ou vai estar em circulação em Portugal dentro em breve. Enfim, tendo em conta também as nossas relações com a África, tendo em conta que o grande foco no mundo está em África, eu julgo que é impossível não admitir a propagação do vírus em Portugal. Agora, com este cenário, eu julgo que temos que fazer uma aprendizagem de como orientar esta resistência a esta agressão, a esta infecção. Enfim, eu julgo que a capilaridade dos médicos de família, isto é, estarmos espalhados pelo território em 900 unidades, apesar de haver quem não tenha médico de família, é verdade que temos um problemita de acessibilidade por não haver médicos de família para todos. A verdade é que estamos espalhados por 900 unidades no país, somos mais de 5.500, e, portanto, a nossa proximidade com a população e o conhecimento que temos da comunidade, eu julgo que deve mobilizar-nos para um atendimento e um encaminhamento e uma ajuda, necessariamente com uma intervenção rápida. Eu julgo que aqui a questão, tendo em conta aquilo que já sabemos e todas estas características, eu julgo que tem que haver uma intervenção muito rápida, de maneira a haver uma contenção dos casos, haver um isolamento das pessoas que estão infectadas, de maneira a não haver facilidade de propagação. Aliás, como estava a dizer o Dr. Gustavo Borges. Esta primeira abordagem de limitação dos contágios e depois
os inquéritos epidemiológicos que terão que ser feitos para, enfim, determinar quem são os contactos e onde é que há necessidade de vacinar e de isolar novos e estar atento, eu julgo que é a primeira medida, digamos, mais razoável e mais lógica. Temos que ter uma intervenção rápida. Se estivéssemos a falar em guerras, seria a infantaria, não é? Aqueles que vão primeiro. Muito bem. Agora, há três últimas questões muito rápidas que eu depois deixo para a discussão. Uma é a limpeza dos espaços. Quando foi da pandemia que tivemos recentemente, em 2020, Covid, mobilizámos-nos todos para andar a limpar tudo o que era superfície, tudo o que era. Eu julgo que deixámos cair um pouquinho essa atitude. A atitude de limpeza, a atitude de higiene respiratória, a cortesia, como se falava na altura, eu julgo que deve manter-se a limpeza dos espaços. Eu tenho sempre algum receio, estou assim a comer palavras, porque tenho pena que nas nossas instituições de saúde nem sempre tínhamos os espaços razoavelmente limpos, asseados. E não é preciso haver uma infecção com esta dimensão para que isso aconteça. Devia acontecer de uma forma natural. Pois bem, nesta fase, eu julgo que temos que nos mobilizar de novo para recuperar aquilo que foi uma atitude durante o Covid. Uma outra palavra muito rápida é sobre a especificidade da vacinação. Esta vacinação não está nem de longe nem de perto prevista para ser massificada, ou seja, é muito específica e, portanto, nós temos que atuar muito rapidamente, sabendo quem são os doentes, de maneira a que consigamos encontrar os contactantes, quem contactou com estas pessoas, de maneira a que haja possibilidade de vacinar rapidamente. E rapidamente é antes de 14 dias. Repare-se bem, fazer tudo isto antes de passarem 14 dias é uma rapidez estonteante. Última palavra. Última palavra é para comunicação. Eu julgo que temos de ser hábeis a comunicar, todos nós, a Direção-Geral, porventura liderando este processo, mas todos nós, profissionais de saúde, todos nós, meios de comunicação social, todos nós, comunidade em geral, temos que estar mobilizados para uma comunicação efetiva, para uma comunicação que não alarme, mas que seja útil às pessoas. E de E era facto, aqui que eu queria chegar. e de facto a comunicação é essencial e uma comunicação coerente ainda mais. Falou aqui numa questão que é a disseminação da doença. A disseminação da doença pressupõe que haja aqui movimentos, não é? Movimentos entre os países. Por isso é que sai de África e vai para a Europa e pode ir para os outros países. Não é uma pandemia neste momento, mas já há movimentos transfronteiriços e por isso foi detectado também esta questão na Suécia. E perguntava ao Dr. Tiago Cardoso, precisamente, e porque é um especialista em migrações e movimentos migratórios e políticas migratórias, qual é que é a influência destas migrações e estes movimentos transfronteiriços na própria doença e no próprio problema da doença, mas também pensando nas questões todas sociais e políticas e económicas que também estão à volta destes movimentos e do próprio problema em si, a doença em si, tornar-se de facto um caso mais grave e tornar-se uma pandemia. Boa tarde a todos. Agradecer antes de mais o convite da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde pelo convite em participar aqui. Obrigado, doutora Cristina, pelo convite, por se ter lembrado. Respondendo à sua pergunta, eu acho que nós temos que olhar. Deixe-me primeiro inserir aqui 3 factos importantes. Um foi o alerta internacional para a questão do Mpox. Termos, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações, mais de 300 milhões de migrantes no mundo. De acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, temos mais de 118 milhões de deslocados forçados no mundo. Isto significa que estamos perante um mundo e perante um planeta que todo ele se move e que nós não conseguimos controlar os movimentos das pessoas e os fluxos migratórios sempre existiram e sempre existirão. O que nós podemos fazer é atuar de forma posterior e é conseguirmos encontrar formas de conter determinadas situações, de conter determinados comportamentos ou de prevenir determinados comportamentos. E por isso é que as questões dos acessos à saúde
é um aspecto muito importante no que respeita à integração destas comunidades migratórias, sejam elas refugiadas, migrantes económicos ou imigrantes. O acesso à saúde é muito importante para a sua integração e traz desafios, quer para aqueles que chegam, quer para aqueles que já cá estão. Para aqueles que são acolhidos, temos enormes problemas no acesso às questões da saúde, que partem desde logo por muitas vezes estarmos perante pessoas que estão indocumentadas e que, portanto, que não têm forma de se apresentar nos serviços públicos, sejam eles quais forem, porque não têm qualquer tipo de documento, seja porque muitas vezes o acesso a serviços do Estado nos seus países de origem é complicado e é reprimido, e, portanto, as pessoas trazem o seu histórico do seu país de origem e muitas vezes têm medo, vergonha de acederem a serviços públicos. E a questão de estarem documentados tem medo das autoridades. E, portanto, nós temos que conseguir trazer estas pessoas para o sistema. Para a comunidade que os acolhe, portanto, para todos nós que estamos aqui, esta comunidade que os acolhe muitas vezes faz um juízo sobre a legitimidade do acesso a estes serviços daqueles que são acolhidos. E, portanto, muitas vezes esta comunidade que acolhe, a comunidade, neste caso a comunidade portuguesa, pergunta-se a si própria sobre a legitimidade que estes cidadãos têm de poderem aceder em igualdade de circunstâncias aos mesmos serviços públicos que nós portugueses já usufruímos. E, portanto, coloca-se a questão de saber se podem ou não podem. Se este juízo pender para o lado de que não podem, temos uma comunidade que está fora do sistema. Portanto, com tudo o que daí acarreta. Se o juízo for de que podem e que devem integrar o sistema, neste caso o sistema de saúde, então temos que encontrar forma de conseguir chegar a esta população, seja de forma... Eu esqueci-me de mencionar outro fator, que é o acesso aos serviços públicos. Muitas vezes é condicionado pelas questões da língua. E, portanto, nós temos que também ter uma capacidade de conseguir para conseguirmos chegar a esta população, temos que conseguir falar com eles e conseguir interpretar as pessoas e conseguir perceber o que é que as pessoas sentem, o que é que as pessoas querem dizer. E, portanto, é importante que também tenhamos aqui capacidade dos serviços públicos e dos serviços de saúde de encontrar intérpretes, tradutores que consigam chegar a esta população. E, portanto, eu terminava só esta primeira intervenção dizendo que o acesso à saúde para a população migrante é importantíssima para conseguir prevenir e conseguir alastrar qualquer tipo de doença, que é um fator importante na sua integração e, portanto, na sua inclusão dentro da sociedade portuguesa, o acesso à saúde, como é o acesso à habitação, acesso ao emprego digno, o acesso aos outros serviços todos públicos. E eu acho que nós podemos fazer um juízo sobre como é que controlamos fluxos migratórios, não podemos fazer um juízo sobre as migrações em si, porque esse é um fenómeno que não depende de nós e sobre o qual nós não temos opinião. Ele existe independentemente de nós gostarmos dele ou não gostarmos dele. Portanto, onde está o nosso foco é como é que gerimos este fluxo migratório, os fluxos migratórios, neste caso, que vêm para Portugal. Para terminar, só para vos dar também uma noção de realidade sobre fluxos migratórios em Portugal, a comunidade brasileira representa 31% da comunidade imigrante, seguido do Reino Unido, Cabo Verde, Índia, Itália, Angola, França e depois muito em baixo a Ucrânia e o Nepal. E, portanto, a nossa comunidade imigrante é grande. Eu acho que Portugal tem sido cada vez mais um destino de imigrantes e nós temos que conseguir estar à altura de conseguir acolher com dignidade quem procura Portugal como um destino para viver e para trabalhar. Para terminar só, não nos esqueçamos que estes cidadãos, trabalhando, pagam tantos impostos como nós, nacionais portugueses, pagamos, seja em sede de IVA, seja em sede de qualquer outro imposto.
Muito obrigado. Obrigada. Espero ter ajudado a esclarecer, ou pelo menos ter contribuído para o debate. Obrigado. Bem, contribuiu certamente e falou aqui de uma questão que tem a ver com a equidade e o acesso à saúde e toca aqui nas questões das populações vulneráveis ou mais vulneráveis. E lembro-me o ano passado, há 2 anos, quando houve a primeira vaga aqui de monkeypox e que tivemos aqui precisamente no dia 4 de agosto um evento a propósito do monkeypox e que o Ricardo Fernandes participou de forma muito ativa, assim como a Letícia, e por isso, nesta questão da equidade e do estigma, a pergunta é, haverá, para o Ricardo Fernandes, para o Dr. Ricardo Fernandes, se haverá aqui alguma preocupação novamente sobre o estigma e como é que isto pode ser ultrapassado? O Dr. Gustavo Tato Borges já tinha dito que aqui ultrapassa-se esta questão dos homens que fazem sexo com outros homens, porque assim como o Dr. Rui Nogueira, que isto é mais extensível, até o contacto pele a pele pode transmitir através de roupa, enfim, tem havido muitas formas de contacto, pelo menos avaliadas pelos peritos. E por isso haverá aqui algum cuidado a tratar esta doença em relação às populações vulneráveis, como por exemplo a população com HIV ou com SIDA. Muito obrigado, muito boa tarde. Muito obrigado, Dra. Cristina Vaz de Almeida, SPLS, pelo convite. É sempre um prazer fazer parte destes webinars e poder estar também a cumprimentar e poder estar com os restantes oradores que nos permeiam aqui com todo o conhecimento. Em relação à pergunta que me coloca, eu acho que é sempre, neste caso, é um bocadinho de futurologia. Porquê? Porque no caso da Mpox, na variante que está em circulação neste momento, sabemos que de facto ela é mais associada a uma determinada comunidade, neste caso os HSH, os homens que têm sexo com homens. Isso obviamente cria algum estigma, não é? Até porque quem se vai vacinar acaba quase por se identificar logo como um HSH, não é? Isso pode criar algum estigma e cria. E agora poder-se-ia dizer, certo, então, mas agora que a doença é um bocadinho mais democrática, provavelmente, não é? Ainda não sabemos como é que este vírus se irá desenvolver, provavelmente esse estigma desaparecerá porque será uma doença, enfim, que abrangerá mais populações. Mas nós não sabemos como é que ela se vai desenvolver e em que populações ela se vai concentrar mais e temos sempre surpresas. Eu relembro, por exemplo, a questão da Covid, não é? Em que, de facto, era uma doença que em princípio, atingia toda a população, mas que, por vir da China, não é? No momento inicial, tivemos ali umas questões relacionadas com as pessoas provenientes da China a viver em Portugal. Portanto, de facto, o estigma vem do fundo dos piores medos que o ser humano pode ter e vem do desconhecimento e de facto, daí a surpresa. Portanto, o estigma, a única forma de ser combatido é com informação, não é? Como, aliás, sempre foi feito. E, portanto, o que nós, GAT, iremos sempre tentar fazer, juntamente com, e esperemos e queremos que vai acontecer, que irá acontecer o que tivemos no primeiro surto, que é um grupo de trabalho com uma série de organizações e também com a DGS, para podermos, de alguma forma, decidir que tipo de resposta vamos dar como comunidade a este surto. Como organização, nós estaremos sempre, ou tentaremos estar sempre na vanguarda da comunicação sobre o monkeypox. Como sabem, uma das nossas campanhas, que é a campanha do Pepino, teve um grande impacto, nós continuamos a usá-la, e agora até no verão associámos-la à hepatite A, porque também tem havido alguns surtos de hepatite A na população que tem sido mais atingida pelo Mpox. Portanto, tentaremos continuar a ter a informação e os nossos 2 centros de vacinação, que, como sabem, vacinaram mais de 80% das pessoas que se encontram vacinadas neste momento para a monkeypox, tentaremos continuar a fazer o trabalho. Já estamos a preparar-nos para uma maior intensificação que já se vem a sentir por causa das notícias que é da OMS, mas também por das notícias que temos visto. Neste momento, a nossa taxa de vacinação está a aumentar, sendo que, por exemplo, esta semana quase que já não temos vagas para vacinação, precisamente por causa das notícias que temos ouvido. Há muitas preocupações para além do estigma.
meu ver, uma das preocupações que partilho quer com o Dr. Gustavo Borges, quer com o Dr. Rui Nogueira, é a da transmissibilidade desta nova variante, não é? Não sabemos como é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, mas a probabilidade dela chegar é obviamente alta, não é? Por causa, também como o Dr. Tiago Cardoso mencionou, de todas estas relações que nós temos com vários países. Obviamente, se não fizermos nada com antecedência, há aqui um grande potencial de este vírus de ter um impacto grande em Portugal. Eu lembro que Portugal foi um dos países mais afetados pela variante atual, não é? E, portanto, isso quer dizer que nós temos, de facto, aqui uma relação, quer com a África, quer também da forma como o vírus se transmite, que em Portugal funcionou bem, ou seja, foi muito eficaz a transmissão. Por isso, o que nós achamos é que, apesar dos cuidados que temos que ter com a vacinação, no sentido em que sabemos que a vacina pode não ser totalmente eficaz para esta nova variante, mas é a melhor arma que temos neste momento, é vacinar as pessoas. E, portanto, é isso que, da parte do GAT, nós vamos trabalhar e vamos, de alguma maneira, tentar que todos estejam connosco neste esforço de vacinação, porque 50% de vacinação de proteção da vacina é melhor do que zero, não é? E, portanto, a ideia é tentarmos vacinar o máximo possível de pessoas e chegarmos a uma cobertura ideal que ainda não foi atingida em Portugal. Por isso, eu acho que neste momento temos que falar de prevenção. Prevenção é óbvio que não é só vacinação, mas enquanto houver prevenção biomédica, essa deve ser uma das nossas prioridades, obviamente seguida com as restantes prevenções. Também é muito importante, e falou aqui de limpeza o Dr. Rui Nogueira, eu acho que é muito importante pensarmos na limpeza, sobretudo nos espaços de socialização, onde as principais comunidades que vierem a ser afetadas por este surto, de alguma forma, frequentarem. Portanto, é isso que temos que pensar. Não vamos entrar em grandes alarmismos neste momento, porque não sabemos o que vai acontecer, mas já temos uma certa ideia da virulência, passa a expressão, desta clade, portanto, desta variante. É verdade que está aplicada a países com muito poucos cuidados de saúde e, portanto, não é o caso de Portugal e, por isso, talvez a mortalidade possa não ser tão alta, mas, ainda assim, sabemos que é mais alta do que a anterior e que a transmissibilidade também é diferente. Por isso, muito cuidado. Em relação ao estigma, como eu digo, é algo que vamos ter que ir trabalhando e que depende muito das populações forem mais afetadas. Eu creio, muito honestamente, e dir-me-ão os restantes participantes aqui e também pessoas da audiência, que nós gerimos bem, tivemos momentos em que estivemos menos bem todos, mas que gerimos bem, no primeiro surto, esta questão do estigma em relação aos HSHs. Portanto, e creio que se seguirmos o modelo que foi utilizado da última vez, que é um modelo com vários grupos de trabalho, com muito inclusivo, eu creio que nós vamos conseguir outra vez ter uma resposta exemplar, como foi a resposta anterior. E pronto, e por agora calmo, porque já passei mais de 5 minutos e fico à espera, então, se houver outras questões, terei todo o prazer em responder. Dr. Ricardo Fernandes, muito importante, e foi precisamente por isso que também há 2 anos atrás começámos a falar precisamente sobre isso, não é? Para tirar o estigma, de tornar normalizar isto, que as pessoas depois têm as crenças e é muito depois difícil de mudar as crenças, mas de facto foi um trabalho exemplar também que o GAT teve e a Sociedade Portuguesa de Literacia e Saúde estará sempre disponível também para esta questão do conhecimento, das competências, que são importantíssimas. Todos vocês falaram das questões da vacinação e, de facto, a vacinação é um dos temas preocupantes nesta questão da doença. E como temos o Dr. Vítor Cabral Veríssimo, representante da Direção-Geral da Saúde, médico de saúde pública, a pergunta que eu lhe faço é: como é isto da vacinação? Há vacinação? Há suficiente? Não há suficiente? O que é que pode ser feito? O que é que as pessoas têm que fazer? Porque, de facto, é um fator crítico nesta questão da transmissão, que nós já sabemos está na Europa, já passou da África para a Europa, e apesar de ainda não estar noutros países, é muito provável que em breve, evidentemente, chegue a Portugal, não temos dúvidas nisso. E por isso,
sobre a vacinação, Dr. Vítor Cabral Veríssimo, o que é que nos pode esclarecer, transmitir, ajudar nesta compreensão? Ora, muito boa tarde a todos e todas e muito obrigado pelo convite para estar aqui presente convosco. Esta boa tarde que já é quase uma boa noite. Certeza que alguns estômagos já estarão cheios de fome, mas também já não falta muito para terminarmos este webinar. Chama também a atenção que vários tópicos que foram trazidos para cima da mesa hoje serão certamente questões que se vão manter connosco no futuro, porque ainda não dispomos de todas as questões. E a vacinação é exatamente uma delas. Nós sabemos que existem atualmente e a nível mundial basicamente duas vacinas para dar resposta à Mpox. Não são específicas de nenhum tipo de clade, mas aquilo que nós também sabemos hoje em dia é que, não tendo uma pool de pessoas infectadas, tendo sido ou não vacinadas, e que estejam infectadas com a clade 1, especialmente a clade 1B, que é aquela que mais nos aflige atualmente, os números também são muito pequenos para conseguirmos falar neste momento de tal efetividade vacinal. Ou seja, qual é que é a probabilidade desta vacinação conseguir impedir que a doença se manifeste com um grau mais visível de lesões, que permita ou não impedir a propagação da infecção, ou mesmo até bloquear qualquer tipo de sintomatologia. Sabemos do surto anterior que mesmo pessoas infectadas, pessoas vacinadas, aliás, podem vir a ser infectadas pelo vírus da monkeypox, mas também sabemos que o quadro é muito mais atenuado do que aquilo que seria expectável se a pessoa não tivesse já algum tipo de imunidade conferida pela vacina. E a vacinação, sendo tão importante no controle deste surto, foi também um dos grandes motivos que motivou o CDC da África, em primeira mão, e há cerca de uma semana atrás, na sua reunião, de declarar esta emergência de saúde pública de segurança continental, é o termo que eles utilizam em África. Isto a 13 de agosto, primeira vez que a África despleta este mecanismo, que está disponível desde 2017, e que tinha como principal mensagem chamar a atenção para permitir que os países afetados, que são essencialmente 5 para esta clade 1A, pudessem ter uma mobilização de recursos, e aqui falamos de recursos humanos, de recursos técnicos, mas também de materiais, e nestes materiais falamos também das vacinas, que haja um desbloqueio ao financiamento. Porquê? Porque as vacinas, para chegarem ao destino, para chegarem ao braço da pessoa, têm que percorrer longas distâncias, têm que estar acondicionadas, as condições de refrigeração têm que ser consideradas. Também para haver um reforço da comunicação de risco e o envolvimento da comunidade, saber se será eventualmente necessário ou não campanhas de vacinação em massa, ou como se aplicaram, por exemplo, no ébola, em Anel. Portanto, uma vacinação em que, a partir de um caso infectado, vamos vacinar todas as pessoas que estavam em redor e ver se assim nós controlamos ou não o surto. E também, essencial, e depois aquilo que a OMS veio a reforçar, melhorar a vigilância epidemiológica e o reforço da capacidade laboratorial destes países. Ora bem, a vacinação aqui surge-nos então como um aspecto fulcral nesta emergência de saúde pública de âmbito internacional, que foi, portanto, trazida a público no dia a seguir a África ter tomado pela primeira vez a decisão desta tal emergência de segurança continental, e continua a ser o nosso maior aliado também cá em Portugal. Por parte da Direção-Geral da Saúde existem normas, a norma foi revista, a norma da vacinação, sempre que houve novidades relativamente a esta temática, está a fazer um esforço para se manter a par e passo daquilo que são as últimas informações que nos vêm a chegar. Para já, quais é que são as principais mensagens? O reforço, tal como já falaram anteriormente, o Dr. Rui Artur Nogueira, portanto, reforçar a detecção precoce de casos suspeitos como uma das medidas basilares a implementar-se, alargando-se a suspeita clínica não apenas àquele quadro clínico típico que existia no primeiro e no segundo surto. Pensar um bocadinho mais outside the box, qualquer pessoa que venha de um local onde haja um surto ativo ou onde já tenha sido terminada a circulação comunitária, ou seja, quando nós perdemos a tal ligação ao caso primário, conseguir despoltar este pensamento crítico e pensar na Mpox, mesmo na presença de sinais ou sintomas sejam prodrómicos. Depois, também como já referido anteriormente, despoltar os tais inquéritos epidemiológicos de forma expedita, o mais expedita possível. Para quê? Para nós conseguirmos identificar os contactos próximos da pessoa a quem foi diagnosticada a infecção pelo vírus da monkeypox, e para que se consiga, de certa forma, encaminhar esta pessoa, ou pelo menos propô-la para uma vacinação pós-exposição. Vacinação esta que não é tão eficaz quanto a vacinação pré-exposição, mas que não deixa por isso de ter bastante importância. E depois também, como já falámos aqui,
sensibilizar a possibilidade das diferentes apresentações clínicas, do tipo de comportamento pelo qual se adquiria anteriormente a infecção, não ser exatamente aquele que está a acontecer neste momento, é um contexto muito mais facilitado pelo contacto pele a pele, pessoa a pessoa, inclusivamente com a via de transmissão por gotículas, como o Dr. Gustavo Tato Borges já referiu, e depois também os fómites, a questão da higienização, também já foi aqui discutida, apesar de um bocadinho mais reduzida do que aquilo que originalmente se pensava. Depois, claro, o reforço da articulação com a sociedade civil, que tem sido aqui um pilar gigantesco, mesmo na promoção da vacinação, e a colocar a vacina no braço das pessoas, e também para a divulgação de campanhas de informação dirigidas aos principais grupos de risco acrescidos. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Vítor Cabral Veríssimo. Eu voltava ao Dr. Gustavo Tato Borges, porque, digamos, o papel dos médicos de saúde pública é um papel determinante também. Tenho aqui também duas ou três questões que vou ver aqui no chat. Uma delas é como é que se faz o diagnóstico diferencial se os sintomas são tão idênticos aos provocados por outras doenças provocadas pelo vírus, se há uma sintomatologia específica, e de facto esta questão da detecção precoce parece-me ser também crítica. Dr. Gustavo. Obrigado, professora Cristina. De facto, quando nós falamos desta patologia, o do Dr. Rui Nogueira disse muito bem, tem uma sintomatologia específica, que de facto é esta febre, o mal-estar, gânglios aumentados, dores musculares, não é muito relevante para diagnóstico. A única manifestação patognomónica quase de Mpox é o aparecimento das erupções cutâneas, que vamos vendo em muitas imagens que vão partilhando. Mas até chegar a essa altura, até o aparecimento das erupções, até o dia anterior ao aparecimento das erupções, não há contagiosidade. No dia anterior, em princípio, começa a haver contagiosidade, mas a pessoa começa a aparecer uma erupção e não virá logo ao médico de família, e portanto tem que haver também aqui um reforço de informação à população que viaja ou contacta com pessoas que viajam de sítios onde a doença já está identificada, para que isso fique de alerta e possam recorrer aos serviços de saúde. E os profissionais de saúde estarem também informados, treinados, para no aparecimento de alguém que apresenta sintomas que possam ser mais ou menos inespecíficos, também seja questionado se fez uma viagem ou teve contacto com alguém que veio de um determinado país, porque pode lançar logo ali a dúvida e isto tem que ser treinado. E por isso é tão importante haver um plano definido, trabalhado, também não só pela DGS, mas também pelo Ministério da Saúde e a Direção Executiva do SNS, para nos alertar destas realidades e nós estamos focados em haver um treino localizado. Eu não sei qual foi, era a sintomatologia, diagnóstico precoce e qual era a outra coisa? Eram estas as questões, Era isso. da sintomatologia ser muito parecida depois com outras formas, e o papel dos médicos de saúde pública também, Pronto. que era interessantíssimo também perceber aqui como presidente. Aquilo, pois, e de facto é um papel importante, porque os médicos clínicos vão ter aqui este papel muito fundamental de saberem diagnosticar mais precocemente o doente que lhes chega com determinada sintomatologia, e nós vamos ter que ser capazes de fazer quer a comunicação para o público em geral, lançando estes alertas, não alarmando a população, mas sabendo-lhes dizer o que é que têm que estar preocupados para identificar, porque isto será sempre importante. Obviamente que se eu não tenho um contacto com ninguém que vem de um país estrangeiro e não fui a lado nenhum, eu não vou estar tão atento à minha pessoa, mas obviamente está sempre atrás de nós o conhecimento, atrás da orelha, o conhecimento de que há esta doença e que os sintomas são estes, é sempre uma mais-valia. E depois o papel passa por medir o risco das pessoas que estão em contacto com estes casos, para podermos promover esta vacinação pós-exposição o mais rapidamente possível a quem de facto foi considerado como risco. E aqui o Dr. Vítor já falou e muito bem, de que há várias maneiras de podermos atuar, vai depender, obviamente, de quantas vacinas temos disponíveis e, acima de tudo, de quem é, evidentemente, uma pessoa de alto risco para estes contágios. Obviamente os coabitantes são sempre pessoas que vão estar incluídas, as pessoas imunoprimidas vão ser sempre pessoas que vão estar incluídas, mas para além destes poderá sempre haver outros contactos que teremos que avaliar, e é este o papel. Gestão de risco, gestão da comunicação e tentar minimizar ao máximo que as pessoas que estiveram em contacto com o caso possam desenvolver doença e transmitir ao resto da comunidade, prolongando este surto, que é isso que não queremos. Muito obrigada. Sim, professora Cristina, se me permite, para complementar, Sim.
E muito bem aquilo que disse o Gustavo. O Dr. Gustavo já disse o essencial, mas lembrar apenas que pode ser feita determinação laboratorial e deve ser feita, ou seja, nós temos que testar. O diagnóstico vai ser por teste laboratorial. Enfim, e aqui vamos ter sempre aquela velha questão que já vivemos da outra vez na Covid. Quanto mais testarmos, mais casos vamos encontrar. E enquanto não testarmos, vamos encontrar menos casos. Eu julgo que tem que haver suspeição para haver, para testarmos, mas temos que testar naturalmente agora de uma forma mais, pelo menos neste início, com certeza que não temos outra orientação. A dada altura talvez não seja assim, mas vamos aprendendo dia a dia. Mas eu chamo a atenção para a possibilidade, para a necessidade de disponibilizarmos testes para que já estão disponíveis, mas que é necessário a nós, enfim, clínicos, fazermos o uso desses testes. Agora, em relação ao estigma, eu julgo que nós temos que vencer e deixar aqui bem patente esta noção. O estigma de qualquer doença impossibilita, dificulta, atrasa o diagnóstico. Ora, nem a dificuldade de diagnóstico, nem muito menos o atraso no diagnóstico são favoráveis para combatermos esta doença. Esta doença de transmissão fácil não é já uma doença de transmissão sexual. Muito embora seja uma preocupação central, mas deixemos de dizer que é uma doença de sexo. Não é já uma doença de sexo. E temos de transmitir isso de uma forma muito clara às pessoas. Que se até aqui era fácil enfim, acabávamos por estigmatizar porque havia uma ligação ao sexo, agora há uma ligação à pele. Ora, veja-se como é possível haver transmissão quando estamos a falar pele com pele, não é? Para já não falar da via aérea. Mas é necessário deixarmos deste estigma de é uma doença ligada ao sexo. Não é jamais, já agora, já não é mais uma doença ligada ao sexo. E, portanto, para conseguirmos melhor o diagnóstico, temos que deixar de estigmatizar, temos que esclarecer bem as pessoas e temos que ser muito rápidos a diagnosticar. E rápidos a diagnosticar é fazer testes. Tem que estar temos que ter disponíveis e haver sempre a necessidade de usar testes sempre que haja suspeição. E a suspeição, como estava a dizer o Dr. Gustavo Tato Borges, logo à partida, termos isto muito claro. As pessoas que viajaram ou contactaram com pessoas que viajaram a países onde já está muito mais disseminada na comunidade, naturalmente que têm que ser altamente suspeitos e temos que ser muito claros em relação a isto. Deixe-me só, sim, concordo absolutamente consigo, Dr. Rui Nogueira, e deixe-me só acrescentar que isto também é uma questão também de literacia em saúde, que as pessoas também precisam de aceder a informação clara, acessível, coerente e contínua, porque havendo aqui gaps e lapsos de comunicação, as pessoas depois ficam na dúvida e por isso, quanto mais depressa nós esclarecermos coerentemente, como vocês estão aqui a fazer, quais são os sintomas, o que é que se faz, se há vacinação, se não há vacinação, e por isso esta comunicação coerente, até mesmo entre outros peritos que não vocês, para além de vocês, é essencial. É essencial porque, como disseram vocês, a Cristina, informação é deixa-me essencial, acrescentar. mas o conhecimento claro e acessível desta doença para o cidadão, ainda mais essencial é. E sairmos desta redoma onde estamos agora, os 6 mais as 92 pessoas, é preciso também, por exemplo, que as associações doentes também estejam ativas, e eu vejo aqui algumas associações doentes, que os grupos também de intervenção, os médicos, os profissionais de saúde, os profissionais das áreas sociais também, pessoas que também trabalham com os migrantes, como o Dr. Tiago Cardoso sabe, que são os assistentes sociais, o serviço social, tudo isto deve ser informado de uma forma muito clara e rápida, para não haver aqui depois Doutora esta Cristina, discussão. deixe-me só introduzir aqui um dado sobre a Deixe-me só informação. o Ricardo Fernandes, que levantou a primeira mão, se calhar ele fala Ok. depois. Está Sim, bem? desculpe. Ok. Obrigado. Eu só queria mesmo fazer aqui uma nota sobre, porque vi aqui alguns comentários
pelo menos um comentário sobre a questão dos migrantes e como é que, porque há várias barreiras, uma delas é a língua e depois há outras barreiras, que é o facto das pessoas estarem indocumentadas, não é? Ou não terem a sua situação totalmente resolvida. É neste ponto que as organizações de base comunitária são muito importantes. E, portanto, no caso do GAT, eu peço que, para as pessoas que estão presentes, que essas pessoas sejam reencaminhadas para nós podermos ajudá-las em relação ao MPOX. Pronto, porque de facto muitas das vezes existem leis, existem regulamentos que permitem que as pessoas tenham acesso, mas há por vezes um desconhecimento, e mais uma vez voltamos à literacia, doutora Cristina Vaz de Almeida, há por muitas vezes um desconhecimento até dos cuidadores, portanto dos vários tipos de cuidadores, sobre como é que as pessoas podem aceder aos cuidados de saúde e para doenças que têm impacto de saúde pública, existem de facto regras que permitem às pessoas terem acesso a essas, ou à vacina, ou à prevenção, ou ao tratamento. Portanto, era só esta nota que queria dar para que os técnicos de saúde ou ou cuidadores, não é, que estejam aqui a ver e que se deparem com este problema, possam de facto entrar em contacto com o GAT ou outras organizações que façam um trabalho semelhante para poderem auxiliar. Obrigado. Disse algo extremamente importante, não é? Orientar para depois para os serviços. Estava a ver aqui a pergunta da doutora Maria Melnikova, que é a nossa sócia da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, também é médica, e ela dirigiu também ao Dr. Tiago Cardoso, que é, quando estou a trabalhar com os imigrantes de leste, na maioria das vezes, a primeira barreira no acesso aos cuidados de saúde é a barreira administrativa. Em 90% dos casos, os centros de saúde mandam-nos para o privado, pois não possuem os documentos necessários e não serão atendidos por um médico de família. Infelizmente é uma realidade que estou a ver e a viver diariamente. E por isso, fazendo a ponta aqui entre o Dr. Ricardo, o Dr. Gustavo, o Dr. Rui, o Dr. Tiago, qual é o caminho também que visiona para isto? O que é que poderia ser feito? Olha, eu, em primeiro lugar, queria acrescentar uma questão sobre a informação que falou há pouco, a necessidade de informação, que é importante que esta informação seja perceptível por todos, e nomeadamente pelas comunidades migrantes, e, portanto, que seja uma informação que seja disponibilizada em várias línguas para que toda a gente perceba, dado que, como se falou, como o Dr. Ricardo falou na democratização deste vírus, é importante que ele seja democrático também na informação que se dissemina. Eu olho para esta questão com uma enorme dificuldade ou com um enorme receio em que eventualmente possamos, mas eu não tenho esses dados suficientes, nem esse conhecimento suficiente para perceber se vamos estar perante uma situação idêntica ao que se passou com o Covid e com uma eventual necessidade de fecharmos fronteiras ou de limitarmos os movimentos dos nossos cidadãos e limitarmos a entrada de outros cidadãos estrangeiros. O que eu acho importante, como eu dizia há pouco na minha intervenção, era termos regras e sabermos com o que é que podemos contar e da forma como é que estes fluxos chegam cá. E, portanto, é preciso ter regras para os fluxos migratórios. Como eu dizia há pouco, eu não posso negar a existência de fluxos migratórios, eu posso condicionar e gerir fluxos migratórios de determinadas formas. E, portanto, eu acho que é isto que nós todos podemos conseguir encontrar, com o conhecimento científico na área da medicina, com o conhecimento da área das relações internacionais ou das migrações. É preciso conseguirmos todos olharmos, termos a capacidade de olharmos com a sua perícia para uma realidade que é abrangente e que a todos toca. Portanto, e o desconhecimento é sempre inimigo destas situações. Portanto, é importante conseguirmos, como a doutora Cristina falava, em informar. Muito obrigado, doutor Tiago. Tenho aqui uma questão até para o doutor Vítor Veríssimo, é da Jacira, e pergunta: boa noite, em Portugal já há um plano de contingência e orientações para o isolamento de possíveis casos? Então, desde a emergência da Mpox, portanto, que remonta a 2022, foram desde logo emitidas a orientação referente à detecção de casos suspeitos, como é que se poderia proceder à testagem, que medidas é que deveriam ser equacionadas e medidas de saúde pública a serem aplicadas. Esta orientação foi revista desde então, no contexto do surto anterior, e entretanto também saiu a norma para a vacinação contra a Mpox. Esses documentos estão atualizados de acordo com a informação mais recente de que nós dispomos. Obviamente,
estamos muito atentos àquilo que se está agora a passar no contexto africano. E assim que houver maior detalhe sobre quer o quadro clínico, quer os mecanismos de transmissão, eventualmente, quer a orientação, quer a vacinação, terão que ser atualizadas. Não é? Faz parte do nosso trabalho estarmos sempre atentos a essas nuances e a tentar dar a melhor resposta possível. Para já, aquilo que está publicado é referente, portanto, àquilo que nós conhecíamos do surto anterior. Não está ainda atualizado para esta realidade que discutimos hoje da Clade 1B. Muito bem. Agradeço a todos. São 8h30. Nós tínhamos 1 hora para fazer este evento e cumprimos. Foram ditas aqui coisas interessantíssimas, importantíssimas. Eu só posso agradecer, de facto, de se terem disponibilizado e de forma tão clara abordar questões tão prementes como são os sintomas, a prevenção, as questões da vacinação, as questões do estigma, as questões das migrações. Abríamos agora aqui a antena para alguém querer fazer algum comentário, porque vejo que há muitos profissionais de saúde aqui na lista, reconheço alguns, e por isso, como há muitos profissionais de saúde, se calhar, por favor, levantem a mão ou abram o vosso microfone para fazer o vosso comentário. A doutora Vânia Lima está aqui, vejo a enfermeira Catarina Esteves Santos também está, e por favor façam o vosso comentário porque é importante, é o primeiro momento que possamos também contar com a vossa informação, com a vossa reflexão também. Quem quer começar? A enfermeira Catarina está aí? Eu gosto sempre de a ouvir. Ou não? Está a enfermeira Diolinda! Ora, boa tarde a todos. Boa É um tarde. privilégio podermos partilhar e ouvir este conhecimento que é importante para todos. Portanto, eu resido no Distrito de Porto Alegre e uma das questões que coloquei no chat e enquanto enfermeira e que perguntei é se os testes que falaram estão ao alcance de todas as ULS. Portanto, se a forma de fazer esta testagem é igual em todo o país, portanto, em todas as ULS, ou se é privilégio de alguns face à distância que muitas vezes estamos. Quem é que quer responder? Eu a única coisa que me posso dizer, mas depois o Dr. Rui poderá complementar melhor do que eu, é que isto é um teste de PCR e, portanto, a tecnologia existe, em princípio, em todas as ULS e poderão ser feitos se este exame estiver internalizado, que à partida será sempre feito num ambiente, e imagino eu, de serviço de urgência ou de uma sala de contingência de um hospital. E por isso, à partida, eu diria que todas as ULS terão a capacidade de fazer este teste e no caso de não terem reagentes ou de não terem algum tipo de financiamento, pois isso terá que ser sempre discutido, mas acredito que tecnicamente isso não será um problema. Não sei se o Dr. Rui quer complementar, mas acho que Só não está por complementar aí. e para acalmar as pessoas também, e esclarecer, este teste é feito em lesões cutâneas. É preciso Uhum. ter as lesões na pele para que seja possível colher uma amostragem para fazer o teste PCR e depois poder fazer outros testes subsequentes. Mas é fácil, é fazer uma zaragatua da pele, é possível, é disponível em todo lado. Se não for feito ali, há de ser transportada a zaragatua para outro local onde seja feito. Não é, digamos, tecnicamente difícil. Eu diria até que é mais fácil do que fazer a zaragatua das fossas nasais. Todos nós fizemos imensas, não é? Porque aqui é a colher da pele. Mas é preciso ter lesões na pele. Eu Há queria... ainda a possibilidade, desculpa, Dra. Cristina, das amostras terem que ser enviadas para o Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge. E, portanto, tudo isso também facilita o processamento da amostra, pode demorar um bocadinho mais até o resultado, mas pronto, mas isso é tudo ainda algo que imagino que a DGS vai ainda afinar para o caso ser necessário. Eu aqui queria só acrescentar um ponto que era importante. Apesar da pergunta ter sido da capacidade das ULS, e que aí também se calhar a direção executiva teria um papel importante a dizer, a técnica realmente existe. Pode não estar validada de acordo com os kits comerciais disponíveis para o PCR para todos os laboratórios. Mas isso também é algo que rapidamente se consegue fazer. Aquilo que não pode acontecer é, perante um resultado positivo, esse não seguir para o INSA, porque nós precisamos neste momento é de ter todo o mapeamento do vírus para sabermos exatamente a que clade é que ele pertence, qual a variante, qual a subvariante, toda a linhagem e o máximo de informação possível, para conseguirmos depois, obviamente, ligar os casos e sabermos se estes casos são ainda resquícios do surto anterior que
nós tivemos, ou se é realmente casos que estão a ser importados portanto, da África para o continente europeu. Uhum. Temos também a professora Zacarula, estou a ver. A professora Zacarula é médica oncologista, é uma cirurgiã e é conselheira da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Se a professora Zacarula estiver online, eu gostava que fosse ela a Sim, colocar a já questão. estou. Olá, olá, olá. Obrigadíssima pela vossa atualização. Eu queria era colocar uma questão muito específica. Nós temos doentes de países africanos a realizar tratamentos cá em Portugal, no âmbito do acordo que existe entre a DGS e os vários países chamados PALOP, não é? Língua oficial portuguesa. Queria saber se temos alguma indicação específica para os doentes oncológicos sobre tratamento de quimioterapia. Se existem orientações, se existe alguma indicação de antecipação de vacinação, de alguma sensibilização, temos alguma capacidade de responder? Estou a perguntar porque são perguntas que começaram já a surgir na consulta antes de eu ter ouvido, porque eu estava de férias, que estamos a enfrentar uma situação dessas. Portanto, os doentes já começaram a colocar essas questões. Temos algo específico? Obrigada. Portanto, quanto eu sei, não há nada específico, mas aquilo que há é a orientação de vacinar os contactantes e, portanto, temos aqui sempre a vacina, e aproveito para também esclarecer uma das perguntas que foi feita, que é se a vacina está disponível. A vacina está disponível, mas carece de uma indicação médica. Ninguém vai vacinar sem ter sido orientado por um médico. E, portanto, o caso dos contactantes, e até com a rapidez que está preconizado, antes de 14 dias, é a orientação que temos. E, portanto, neste caso de doentes que vêm fazer tratamento, como a colega estava a dizer, eu julgo que ainda não há nenhuma outra orientação de vacinar de uma forma maciça pelo facto de vir da África para Portugal. Aquilo que há é a indicação de vacinar os contactantes, alguém que esteve em contacto com um caso. Agora, os imunodeprimidos é um outro problema, tem também indicação para vacinação, não maciça, não são todos imunodeprimidos, mas é uma preocupação, e doentes que vão ser sujeitos a tratamento. Agora, estamos ainda na fase de contenção, talvez o Gustavo consiga explicar isso melhor que eu, mas é uma primeira fase apenas para os contactantes. Se eu puder te mandar aqui uma chega, eu não percebi se a pergunta era relativa a pessoas que estão a fazer, portanto, de quimioterapias e etc., e que vêm da África em específico, numa preocupação de vacinar à entrada do país. Aí a OMS é muito clara e é o aconselhado, e o que vem nas últimas determinações é que se deve abster de fazer rastreios à entrada e à saída dos países, bem como aplicar requisitos de testagem ou de vacinação, pura e exclusivamente pelo motivo de deslocação de um país para o outro. Portanto, isto vamos ter que saber em consideração. Já imaginando que é um caso que está a ser alvo de um tratamento, por exemplo, de quimioterapia e que foi contacto de uma pessoa com monkeypox, aí sim, uma pessoa que está imunossuprimida e vai sempre beneficiar da vacinação por ter de contacto próximo de um caso de mpox. Obrigadíssima. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, professora Zacarula. Alguém que queira fazer alguma questão, colocar alguma questão? Não sei se está aqui alguém da área de farmácia, que é a questão das farmácias comunitárias também podem ser um bom polo de missão. Está a doutora Ana Micaela Luís, não sei se ela pode abrir, não sei se ela estará online. Não sei se está alguém da Ordem dos Farmacêuticos, tinham dito que estava, mas não sei se alguém quer expressar mais algum comentário. Não? Estava só a ver para ver se fechamos. Vou então pedir a cada um dos intervenientes, a começar pelo Dr. Gustavo, que façam só 1 minuto de reflexão final, no sentido de deixar aqui uma ideia-chave para fecharmos este primeiro webinar sobre monkeypox em Portugal. Dr. Gustavo.
Muito bem, em 1 minuto é complicado, mas vou tentar. Basicamente, eu queria dizer é que esta situação é uma situação que nos preocupa, mas que não nos deve fazer entrar em pânico, nem para que nós fiquemos completamente fechados, nem para que nós ostracizemos ou coloquemos o estigma noutras pessoas ou outras comunidades, sejam elas quais forem. Aqui o importante é nós percebermos que, em colaboração, com pequeninas atitudes corretas no dia a dia, como o cuidado com a etiqueta respiratória, com a higiene das mãos, mantendo um distanciamento respeitoso dos outros, se viemos de um local onde esta doença está a ser transmitida, durante um período de apenas de 21 dias, não temos que esperar muito mais tempo, são 21 dias, e depois não tendo sinais e sintomas podemos ir, será sempre importante para podermos viver a nossa vida com atenção, sabendo que a linha SNS 24 também vai ser uma importante ajuda para minimizar a possibilidade de nos deslocarmos a locais com concentração de doentes, sejam eles quais forem, e evitarmos a transmissibilidade. E colaborar, quer sejamos casos, quer sejamos contactos, com as indicações que a DGS, a Autoridade de Saúde, os nossos médicos nos vão dando para depois, então, não transmitirmos às outras pessoas. Porque colaborando, nós vamos conseguir que isto não tenha grande impacto e vamos conseguir que a doença seja controlada o mais depressa possível. E um pequeno apelo, fica aqui, pode não chegar a quem de direito, mas um pequeno apelo aos governos para que apoiem os países africanos, porque se nós não os ajudarmos, podemos ver-nos abraços com uma situação que não teremos mãos para medir e precisamos colaborar para conter isto. E basicamente ficaria por aqui. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Gustavo Tato Marques. Muito obrigada. Dr. Rui Nogueira, por favor. Muito obrigado. Esta ideia do Dr. Gustavo Tato Borges é extremamente importante. Nós temos que ser muito objetivos na utilização de recursos, nomeadamente recursos financeiros. Mas eu ia salientar de novo a necessidade de comunicação. A necessidade de comunicação correta, não alarmar, mas comunicar devidamente. Eu julgo que estamos perante uma situação que humildemente temos que considerar que sabemos muito pouco e temos que estar muito atentos, muito rigorosos a monitorizar e disponibilizar os recursos que podem ajudar as pessoas. Para isso é preciso comunicar bem e mobilizar todos aqueles que saibam comunicar e que possam ajudar. Começando pelos profissionais de saúde, também houve aqui um comentário, se calhar temos que comunicar melhor entre profissionais de saúde, temos que nos informar mais e melhor, mas temos que manter as pessoas devidamente informadas. Muito obrigada, Dr. Rui Nogueira. Dr. Tiago Cardoso. Eu pegava, para terminar, agradecendo mais uma vez o convite, nas duas ideias do Dr. Rui e Dr. Gustavo. Uma é a importância da comunicação que falámos há pouco, da comunicação dirigida a todos e disponível para todos, para todas as comunidades, e a importância que na gestão dos fluxos migratórios tem a ajuda aos países de origem. E, portanto, é importante não esquecer que se nós queremos conter este fluxo, temos também conseguir olhar para os países de origem e ser capaz de os apoiar, ainda mais, estamos a falar de países em vias de desenvolvimento, e, portanto, a nossa ajuda é muito importante. E a nossa ajuda não deve ser só uma ajuda interesseira em querer conter um fluxo e a querer conter uma doença que não chega, mas ser uma ajuda de facto e uma ajuda real para evitar uma catástrofe ou evitar muitas mortes que possam ocorrer, nomeadamente no continente africano. E muito obrigado. Muito obrigada. Este nosso sentido de globalização e de responsabilidade também e de solidariedade é essencial, de facto. Somos nós e o mundo, e o mundo está aqui também dentro de nós. E por isso também é extremamente importante aquilo que disseram. Dr. Ricardo Fernandes. Muito obrigado. Então, as minhas palavras finais, olha, eu sei que não estamos aqui num debate, mas queria só dizer que concordo que, de facto, nós temos que tentar conter o problema na origem, mas que não é realista pensarmos que isso vai acontecer. Aliás, tem sido isso o que tem acontecido sempre no passado. Provavelmente as vacinas chegarão primeiro à Europa e aos Estados Unidos do que chegarão à África. E, portanto, enfim, temos que pensar aqui numa dialética e concordo perfeitamente, temos que continuar a lutar para que seja na origem que o problema seja resolvido, mas temos que, de facto, também pensar que provavelmente não é isso que vai acontecer agora e temos que conter o surto cá também. Dizer que nada disto pode ser feito, e eu acho que as autoridades de saúde já perceberam há muito tempo que nada disto pode ser feito sem a comunidade, e sem as pessoas que de facto vão ser mais afetadas
ou pelas próximas clades, ou que já são afetadas por esta clade. Portanto, é muito importante que isto seja incluído. E depois, a outra questão é vacinação, vacinação, vacinação. Temos que vacinar, porque, de facto, essa é a estratégia que tem mais efeito que nós conhecemos nas questões dos surtos e de saúde pública. Portanto, é uma das estratégias que tem mais efeito. E, por isso, estas seriam as minhas palavras: comunidade e vacinar. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Ricardo Fernandes. E, por fim, Dr. Vítor Cabral Veríssimo. Como então sum-up desta sessão. Eu pessoalmente não vejo a determinação desta emergência de saúde pública de âmbito internacional como um alarmismo para a sociedade. Temos que pensar sempre que estas determinações têm implicações que também são elas políticas, e tal como falámos hoje, a questão da vacinação em África, que é posta em causa quer pelos poucos recursos que têm, quer técnicos, quer humanos, quer porque, tal como o Dr. Ricardo referiu ainda agora, muitas das vezes estes frágeis recursos são desviados para os países da América do Norte, Oceania e Europa. Portanto, aqui eu vejo com bons olhos esta determinação. Obviamente ficamos sempre um bocadinho de pé atrás e assustados com aquilo que possa surgir, mas não vale a pena grandes alarmismos. Pela primeira vez também é visto como uma forma muito saudável a OMS ter determinado como uma emergência de saúde pública de uma forma proativa e menos reativa do que aquilo que tem vindo a ser hábito. Portanto, se nos recordarmos, gripe suína, poliomielite, zika, ébola, o ébola que também foi em 2 ocasiões uma emergência de saúde pública da mídia internacional, e o próprio Covid foram criticados por ter sido uma postura muito reativa. Neste momento estamos a ter o reverso da medalha, que é uma versão mais proativa para realmente tentar conter o problema ao máximo possível e desviar alguns recursos para estas zonas que são onde são tão necessários, não é? De resto, agradecer a todos. Muito obrigada. De facto, isto também, aquilo que fizemos hoje foi uma versão proativa daquilo que é preciso fazer perante uma emergência de saúde pública, como foi determinada em cascata pela OMS. Agradecer a todos os oradores, as brilhantes intervenções e, sobretudo, tão úteis e tão claras, que nos permitiram aqui fazer aqui uma espécie de síntese sobre quais são os passos, qual é o futuro e aquilo que podemos fazer, com algumas limitações, evidentemente, porque de facto não sabemos tudo, mas começar por aqui já é muito importante. Agradeço muito a todos os oradores por estarem aqui em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Este é o primeiro evento sobre a Monkeypox, dia 20 de agosto de 2024. Esperemos que não se torne uma pandemia, mas vamos acompanhando e vamos tratando e, sobretudo, dando muito mais literacia em saúde, muito mais competências e, sobretudo, com os peritos que estão sempre disponíveis, e é para isso que nós também contamos convosco. Muito obrigada, está fechada a sessão. Até breve. Boa noite.